Seja muito bem-vindo ao canal Apocalipse, a História do Futuro. Hoje nós vamos tratar sobre o arrebatamento da igreja, que é um evento esperado por toda a cristandade, aqueles que esperam a volta de Jesus Cristo. É um evento extremamente importante e hoje nós vamos responder basicamente, ou tentar responder basicamente, 3 perguntas. Primeira pergunta: o que é o arrebatamento? Segunda pergunta: quando vai acontecer? E terceiro: quem é que vai estar envolvido ou vai ser arrebatado? Eu quero convidar você, desde já, a se inscrever no canal Apocalipse, a História do Futuro, clicar no sininho de notificação em todos, para receber todos os vídeos e todas as lives e eventos que a gente fizer no canal. E se você gostar, dê o seu like, comente, ok? Se você não gostar também comente, faça suas perguntas e nós estamos aqui para respondê-las, ok? Então vamos direto então ao assunto do vídeo, o arrebatamento. O arrebatamento, ele é citado 2 vezes pelo apóstolo Paulo. A primeira vez, eu vou dar em ordem cronológica, na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 15 e 17, que está escrito assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com voz de arcanjo e o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Volto a dizer, primeira carta aos Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Paulo vai citar mais uma vez, e aí alguns anos depois, na primeira carta aos Coríntios, escrita aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52. E eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esses 2 versículos, esses 2 textos, na verdade, criam todo o arcabouço do arrebatamento. Então, vamos responder à primeira pergunta: o que é o arrebatamento? O arrebatamento será um evento que vai acontecer num futuro próximo, em que Jesus virá nos céus e será visível a toda a humanidade. Ele virá recolher a sua igreja, tá? Tanto os que morreram desde a sua morte lá no ano 30, mais ou menos, 27, 30, até os dias do arrebatamento, e os cristãos que estiverem vivos, serão transformados. Paulo vai criar esse contexto explicando que nós seremos como o Senhor, ou seja, como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Um corpo que não tem impedimentos físicos para atravessar paredes, estar em lugares sem prévio aviso. Ao mesmo tempo teremos essa mesma glória, ou seja, com a mesma glória que Jesus ressuscitou, nós estivermos tanto mortos e formos ressuscitados, como formos arrebatados, teremos o nosso corpo de uma certa forma glorificado, a exemplo do próprio Senhor. Isso cria uma grande expectativa, porque Paulo estava primeiramente escrevendo no ano 50 aos Tessalonicenses, porque eles sempre estiveram
né, a cristandade logo nos seus primeiros anos, basicamente nos seus 20 anos iniciais, eles estavam aguardando que Jesus voltasse logo. E alguns crentes morreram por perseguição, ou por doença, ou por outros motivos, e os Tessalonicenses estavam preocupados com aqueles que já haviam morrido e que não poderiam participar do arrebatamento. E Paulo vai informar então que não será assim, ou seja, aqueles que morreram em Cristo na expectativa do reino dos céus serão ressuscitados, ou seja, terão seus corpos reconstruídos, mas não de uma forma natural, humana, como nós temos hoje, mas de uma forma glorificada. E os que estiverem vivos também terão seus corpos transformados com a mesma glória ou com a glória semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitado. Isso é uma grande esperança e um grande alento para que nós, os crentes, possamos ser firmes na nossa fé e possamos então estar ligados, coordenados com a palavra de Deus e com as doutrinas sãs, as doutrinas bíblicas sãs, ok? A segunda pergunta ela é um pouco mais difícil de responder. Quando? Nós não sabemos, a Bíblia diz que nós não sabemos, nem o Pai, nem no momento em que Jesus estava na terra, nem ele sabia, porque ele não estava na sua plenitude de divindade. Somente o Pai que sabia quando isso iria acontecer. Obviamente hoje ele sabe. Então há duas correntes, né? Datas, fixar uma data, isso é um pouco antibíblico. Embora eu tenha lá as minhas projeções, e se alguém depois quiser saber com quais datas eu trabalho, pode escrever nos comentários, que aí a gente faz um vídeo especificamente sobre o que eu acho, tá bom, pessoal? É o que eu acho e não quero passar isso adiante, porque qualquer data afirmada, em parte, seria uma heresia, tá bom? São as datas que eu trabalho para o meu planejamento espiritual, o meu planejamento físico, o meu planejamento familiar. Essas datas eu trabalho, ok? Se você quiser saber mais, bota aí nos comentários. Então há duas correntes, né? Na realidade, há mais correntes, há uma série de divisões, de interpretações no Apocalipse, mas sobre o arrebatamento há duas correntes básicas, as pré-tribulacionistas e as meso e as pós-tribulacionistas. Nas pré-tribulacionistas eu incluo também as mesotribulacionistas, por quê? Porque tanto as pré quanto as mesos acreditam que a sua igreja será retirada da terra antes que venha a parte mais complicada, ou mais difícil da grande tribulação. Porque a grande tribulação, ao meu ver, não é para a igreja, é sim para julgar o mundo. Mas há aqueles que acreditam que Jesus só irá proceder ao arrebatamento quando da sua vinda, na verdade, para instaurar o reino milenar, um reino de 1000 anos, destruir o anticristo e estabelecer o reino de Israel por 1000 anos, como está escrito em todos os profetas do Antigo Testamento. Bom, se você quiser saber, eu sou pré-tribulacionista, mais ou menos. Eu acredito que o arrebatamento vai acontecer no meio da última semana de Daniel. Se você quiser saber o que é a última semana de Daniel, bota aí nos comentários também, que isso dá outro vídeo, ou mais de um vídeo, então nós não vamos ficar estendendo isso aqui. E o terceiro item, que é o item mais relevante, e também bastante polêmico, é quem será arrebatado. Bom, é um assunto extremamente controverso, né? Mas a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 30 a 32,
Paulo lança luz e dá a entender, né, no seu contexto, que aqueles que estão verdadeiramente ligados com Jesus, dispostos a morrer pelo seu nome, serão ressuscitados, e os demais esperarão, ressuscitados ou arrebatados, e os demais esperarão até o juízo final. Então eu arrisco a dizer que o seguinte, que os verdadeiros crentes, ou seja, aqueles que professam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, isso para mim é uma condição sine qua non, e estão dispostos a abrir mão de tudo nesta vida, e até da própria vida, serão ressuscitados ou arrebatados naquele momento. Os demais esperarão o grande juízo, né, que está escrito lá no final de Apocalipse, em que todos os mortos serão ressuscitados, ou seja, receberão seu corpo, independente de fazer o bem ou não fazer o bem, receberão seus corpos e serão julgados, né, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e ignomínia eterna, tá bom? Esse vídeo eu não quero que fique muito longo, eu só queria dar uma explicação e que fique tranquilo. Se você quiser debater mais sobre a questão do arrebatamento, quando, quais são os sinais, então aí você escreve nos comentários e aí nós vamos então dar prosseguimento a esse vídeo, ok? Não se esqueça, se você gostou do vídeo, dá o seu like, dá o seu joinha, comente, compartilhe, tá? Para que outras pessoas fiquem sabendo do canal e possam também aprender e tirar dúvidas e trazer outros motivos, outras motivações, outros temas, né, para o vídeo. Muito obrigado pela atenção e boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas foi um prazer tê-lo aqui e obrigado pela sua audiência. Um abraço.